Ó, dismorfia financeira. A maioria dos brasileiros não usa palavras positivas para se referir a dinheiro. Entenda, 7 em cada 10 brasileiros não usa palavras positivas para descrever a sua relação com o dinheiro, segundo apontou um estudo da fintech Willbank. No total, 47% dos entrevistados disseram palavras negativas para descrever sua vida financeira. Enquanto 24% usaram palavras neutras, a relação piora para mulheres pretas e pardas de classes sociais mais baixas. Para a maioria das pessoas, falar de dinheiro está relacionado à luta diária, a privações e dívidas, segundo concluiu o estudo Dismorfia Financeira. Além disso, a pesquisa também revelou um sentimento de inadequação aos próprios padrões de vida dos entrevistados. O termo dismorfia financeira, criado pela fintech, diz respeito ao sentimento de não pertencimento em relação à própria realidade financeira, isto é, a forma como diferentes pessoas percebem as próprias finanças, seja gastando mais do que ganha ou não se sentindo confortável em novos espaços conforme ascende socialmente. Nas finanças, apenas 27% dos entrevistados classificaram sua vida financeira como estável. Pô, isso aí, porra, 27%. Isso é muito padrão do brasileiro, né? A gente não só tá vivendo uma crise muito constante, né? Uma crise que parece que a crise se tornou a norma, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre finanças no Brasil, né? Então a gente trata nossas finanças de maneira muito irresponsável, né? A gente demorou muitos anos para falar sobre saúde financeira, sobre inteligência financeira. É uma questão que a gente não fala de pai para filho, né? Então é uma questão que muitos brasileiros, eles vão se ferrando em questão de vida financeira ao longo do tempo, né? Então isso aqui é, super comum, né? O cara que se endivida, cheque especial, dívida no cartão de crédito, isso aqui é padrão, né? Enquanto isso, 47% responderam que ia falar de dinheiro é sinônimo de problema. Né, cara, não tem como, né? A gente é um país muito miserável, muito pobre, com boa parte da população abaixo da linha da pobreza. A gente tem... Cara, a gente tem é um país muito miserável, né? A gente ganha pouco, trabalha muito. Então, dinheiro... Não é que o dinheiro é o problema, né? É a falta do dinheiro que é o problema pra rapaziada, né? O objetivo do estudo foi entender a relação do brasileiro com as suas finanças pessoais, fugindo da ótica de ter ou não dinheiro em si, mas como a inclusão e o sentimento de pertencimento dessas pessoas em suas próprias realidades. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas entre 18 a 40 anos, de classes sociais em todas as regiões do país, né? 71% responderam que há lugares em que se sentem desconfortáveis de estar ou pensam em ir. Tá? A dismorfia financeira pode, além de atrapalhar o bem-estar das pessoas, criar uma aversão ao assunto. Querer evitar o problema pode ter como resultado uma falta de consciência dos próprios gastos e a ausência completa de metas financeiras, facilitando o caminho para o endividamento. Isso aqui é uma coisa que eu vivi, mano. Eu vivi muito isso. Já falei algumas vezes, né? Eu tinha tanto problema de lidar com o meu dinheiro, de falar sobre dinheiro, de pensar no meu dinheiro, que eu evitava tocar no assunto. Eu evitava pensar no assunto, eu evitava olhar, né, pro meu saldo no banco, eu evitava olhar pra fatura do cartão de crédito, eu tava sempre devendo, mas continuava gastando o que eu precisava gastar, né? Porque eu precisava viver. E aí, ao invés de eu ter um controle dos meus gastos, eu gastava e pensava na dívida depois, né? Então isso aí, isso era muito comum, né? Já trabalhei em shopping, o que mais tinham... Ó, o Gustavo Assoni. Já trabalhei em shopping, Ed. E o que mais tinham nos funcionários eram dívidas. A galera, às vezes, tinha um cartão mais caro do que o salário pago. Era isso. Fora as dívidas que eram feitas pelos próprios pais. É muito padrão isso, né? A galera se endividar forte. A dismorfia financeira é baseada na falta de pertencimento a um padrão criado por aqueles que já têm dinheiro. Ainda assim, ela não afeta apenas os mais pobres e marginalizados. Mesmo quando se alcança um determinado padrão, a falta de algo sempre prevalece. O padrão ideal nunca é alcançado, o grande sentimento. A pesquisa mostrou que 79% responderam que têm um desejo de consumir hoje muitas coisas que não puderam consumir no passado. Infância e adolescência. Esse número daqui, mano, é um número muito perigoso. Esse número é muito perigoso. Por quê? 79% responderam que têm o desejo de consumir hoje coisas que não puderam consumir no passado. Então, funciona assim, ó. Você quer ter algo que você não pôde ter na sua infância e na sua adolescência. No meu caso, era tênis, roupa, videogame, balada. Então, coisas que eu não podia ir porque eu não tinha dinheiro, certo?
Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e quero te dizer que o Dia dos Namorados está chegando e a gente já fez uma planilha com diversas opções de presentes pro Dia dos Namorados. Corre, que ainda dá tempo de você comprar um presente pro seu amorzinho ou pra sua amorzinha ou pro seu amorzinho, não sei. Clica, vai estar no link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e é nóis. Valeu. Então, quando eu comecei a ter acesso à linha de crédito, ter que parcelar coisas, falou assim, pô, agora eu posso ter acesso ao crédito para comprar algo, né? E o crédito, muitas vezes, ele não é o dinheiro por si só. Essa é uma das piores concepções que a gente tem quando a gente chega na vida adulta e começa a ter acesso a dinheiro, né? Porque a gente acha que linha de crédito é crédito, né? Linha de crédito é dinheiro. Você ter um cartão de crédito não significa que você tem dinheiro, você tem acesso a empréstimo. O dinheiro é do banco e você está devendo dinheiro, né? E eu não sabia disso. Então, pô, eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, pô, quero comprar aquele tênis legal que eu nunca pude ter, quero comprar roupinha legal que eu nunca pude ter, quero ir naquele lugarzinho legal que eu nunca pude ir, quero poder fazer essa coisa daqui que eu não pude fazer. E aí você vai começando a comprar coisa e quando você vai ver, a conta se acumula. Porque toda compra, ela é no fim do dia muito emocional, né? Não bastasse a carga de marketing que a gente tem, não bastasse toda a endorfina de você poder comprar uma coisa, o desejo, a alegria, a felicidade que vem, também tem esse laço emocional que a gente tem, né? Não é à toa, se você reparar, as marcas elas trabalham muito isso, né? Então, pô, elas relançam produtos pra pegar justamente coisas da sua infância, né? A Estrela, ela relançou o boneco Falcon, ela relançou o boneco Topodídio, a Nike relançou recentemente as Mercurial dos anos 2000, a gente teve a Adidas lançando linha da Predator, a própria Nike relançando uma série de linhas da Jordan. Por que essas marcas relançam essas coisas que são marcas e produtos que são de antigamente? Porque são coisas que estão muito atreladas à infância das pessoas e muitas das pessoas elas não puderam comprar essas coisas quando eram mais novas porque elas eram adolescentes e dependiam da compra do pai. Só que quando o cara chega ali na faixa dos 30, 40 anos, né, que ele não tem mais 10, 12, ele pode comprar isso com tranquilidade, né? Porque ele tem cartão de crédito, ele tem dinheiro, e ele vai e faz essa compra. Então essa compra emocional, ela é um apelo muito fácil pra esse cara, né? Então a nostalgia vende muito por causa disso, né? Você pega num emocional que é deixa eu conseguir fazer aquilo que eu não pude fazer pro meu eu adolescente, né? Isso é algo muito, muito comum, né? 71% acham que outras pessoas ganham facilmente aquilo que elas precisam conquistar com muito esforço. É o famoso efeito de comparação, né? Todo mundo acha que a vida dos outros tá muito mais fácil que a nossa, né? Todo mundo tá comprando casa fácil, tá comprando carro fácil. 60% tem medo de usar cartão de crédito oferecido por instituições financeiras porque tem medo de não conseguirem pagar. Aqui deveria ter mais medo ainda. 55% acham que para terem tudo que deseja, só dependem de dinheiro. Que também é uma inverdade, né? Você depende muito mais de planejamento por si só do que dinheiro, né? O dinheiro, ele é um instrumento, né? O planejamento é como você usa o dinheiro, né? O problema é que a gente acha que... Essa é uma coisa que eu aprendi muito com o Gustavo Cerbasi nas muitas conversas que eu já tive com ele. Inclusive, preciso ter mais uma aqui no podcast novo. Mas funciona assim, né? A gente acha que o que resolve o nosso problema é o dinheiro. Mas o dinheiro por si só, e o termo dismorfia financeira ele é muito bom para falar sobre isso, porque é uma coisa de comportamento, o dinheiro ele não resolve o problema. O que resolve o problema é o jeito como a gente cuida do dinheiro. Então você pode ter muito dinheiro e ao mesmo tempo você pode estar endividado. Então você pode estar ganhando muito dinheiro e você pode estar complicado com o dinheiro. Por quê? Porque você não sabe gerir o seu dinheiro. E não saber gerir o seu dinheiro é o problema, né? Então tem casos de famílias ricas endividadas, tem casos de famílias ricas que quebram, tem casos de famílias ricas que não conseguem gerir as próprias finanças porque elas não conseguem ter a noção, né, do que elas estão gastando, como que elas estão gastando, ao passo que elas estão gastando. Então o problema não é o dinheiro. Você acha que assim, eu vou ganhar mais dinheiro e vou resolver todos os meus problemas financeiros. Provavelmente você vai resolver alguns dos seus problemas financeiros, isso eu te dou razão. Mas se você é uma pessoa que, inconsequente, que é muito boa em arranjar problemas financeiros, certo? Ao você ganhar mais dinheiro, você vai começar a ter outros problemas em outras escalas de dinheiro. Faz sentido? Então o problema não é o dinheiro, é como você gere o seu dinheiro. Então isso daí é uma coisinha simples, porque a gente acha que o dinheiro que vai resolver o problema. Não é o dinheiro que vai resolver o problema. É como você gere o dinheiro que resolve
o problema, né? E aí, seguindo aqui, nosso bonde aqui maravilhoso. 49% sentem que a condição financeira pessoal piorou nos 12 meses. Pô. 40% tem tantas contas em atraso que consideram quase impossível gerenciá-las. 40% não veem pessoas, não veem pessoas como si mesmas prosperando financeiramente. Isso é muito pesado, né? Os últimos 12 meses aniversários mostraram que mudaram de padrão de consumo e de renda para acompanhar o nível da economia brasileira e sua própria gestão financeira. Essa daqui é uma questão muito forte, né? E é nessa que entra aqui também muita questão de bet. Eu ganho razoável, mas perco dinheiro em bets. Hoje foi meu último dia, não quero mais saber sobre isso. Seus vídeos me ajudaram muito a enxergar nisso. Isso daí acontece muito, né? Do cara, às vezes, ele tá tão perdido no gasto dele, ele tá tão perdido na gestão de dinheiro dele, que a própria aposta, o próprio curso de vender curso, a própria promessa que vai ter da própria renda que vai ter, binomo, day trade, o que for, ela é muito, 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 muito atrativa. Porque ele não vê esperança em resolver aquilo pela gestão financeira. Porque o buraco que ele se cavou já é tão grande que ele acha que ele nunca vai conseguir resolver, né? Então, pra ele, o único jeito dele conseguir resolver o problema é um milagre. Boa parte do brasileiro, ele espera um milagre pra conseguir resolver a gestão financeira dele, né? Como é que você vai conseguir salvar isso, a economia? Pô, Deus vai ter que descer do céu e vai ter que, mano, me salvar, velho. Porque eu não vou conseguir, mano. Eu não vou conseguir. É um problema gigantesco, assim. E às vezes falar de educação financeira, de cuidado, de como você vai lidar com o seu dinheiro. Então, assim, boa parte das pessoas... Por isso que eu falo, gente, pessoas boas que falam de dinheiro, que educam bem sobre dinheiro, elas não estão falando de Rolex no bolso, elas não estão falando de carro que você anda, elas não estão falando de código, de fórmula, elas não estão falando sobre supérfluo, elas estão falando sobre estilo de vida, elas estão falando sobre... lifestyle, elas estão falando sobre sentimento, elas estão falando sobre educação pessoal. Existe uma questão muito forte de educação pessoal ao redor de educação financeira, né? Boa parte dos problemas que a gente traz da nossa gestão do nosso dinheiro vem também da educação que veio dos nossos pais, da educação que veio dos nossos lares, da educação que a gente não recebeu. Então isso tudo, pra gente falar com uma população tão miserável como é o brasileiro, a gente precisa entender isso, né? Qual que é o contexto que aquele povo tem, né? Da onde aquelas pessoas vieram, o que aquelas pessoas estão passando. Então a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Qual que é o emocional daquele brasileirinho, o que tá passando na cabeça dele, qual que é a dúvida que ele tem. Então, assim, tem muita coisa que passa pela... Ai, meu lindo, calma, você vai cair a bundinha. Isso. Tem muita coisa que tá passando pela cabeça do brasileirinho. Calma que vocês quase viram aqui os bastidores secretos. Quase que vocês viram aqui que eu não podia ver que tem aqui atrás. Por pouco. Tem muita coisa que passa na cabeça do brasileirinho e que a gente precisa explicar, né? Muita coisa emocional, tem muita coisa que é psicológica, tem muita coisa que é do contexto, da criação. Então, assim, dinheiro não é sobre só moeda, não é sobre contar moedinha, não é só sobre números, né? É muito mais sobre cachola também. Quanto mais você começa a entender isso, mais fácil sua vida vai ser. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir outro vídeo que eu deixei aqui. Valeu!